E eu não sei você, mas eu adoro bolos. São tantos tamanhos, tantos sabores, tantas decorações, tantas... Não, acho que é só isso mesmo, não tem muito mais do que isso. Bolo é basicamente isso mesmo. Eu tô falando sobre bolos porque é exatamente isso que a gente vai fazer neste tutorial aqui, ó. Esse lindo bolo aí, ó, de aniversário usando o Illustrator. Falando em bolos de aniversário, bem que você podia me dar um presente, não é verdade? Que tal um gostei neste vídeo, assim, só de leve? Eu espero que você tenha dado esse gostei porque o tutorial começa agora. Vamos nessa, mas antes, o que você precisa ter aqui é um arquivo aberto. Aberto é ótimo, estou falando de sotaque. É um arquivo aberto com tamanho de 1000 por 1000. Nesse caso eu estou trabalhando com 1000 por 1000 pixels, mas qualquer outro tamanho também funcionaria, tá? Porque aí você pode redimensionar o seu bolo depois do jeito que você quiser aqui. Infelizmente, aumentar e diminuir o tamanho de bolos na vida real não é possível, mas graças a Deus no computador é, certo? Então aqui estou trabalhando com um projetinho de 1000 por 1000 pixels. Aqui em cima, uma outra coisa que eu sempre mudo, eu já falei várias vezes, mas não custa reforçar, é que eu gosto de mudar a maneira como os painéis estão. Então, ao invés, né, da opção aqui de Essential, que é a opção que vem, que não tem nada pra gente mexer, eu gosto do Essential Classic. Eu acho que ele é mais fácil de trabalhar dentro aqui do Illustrator. E outra coisa, tá? Eu não vou abordar as coisas mais básicas sobre o Illustrator. Então, se você não sabe nada sobre o Illustrator, é legal, no caso, né, de você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no Illustrator. Mas é claro, tá? Só se você quiser. Se você não quiser também, vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma forma que seja muito parecida com a estrutura de um bolo, que é um cilindro. Então, aqui a gente vai ter isso aqui. Para fazer isso, muito simples. A gente pode clicar do lado esquerdo na ferramenta de retângulo e aí eu vou clicar e arrastar, ó, e fazer uma forma mais ou menos assim. Eu sei que o formato do bolo seria mais ou menos isso, mas calma, tá? A gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Feito isso, quando você desenha ele, deixa eu só voltar para uma opção aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma, certo? Um tipo de retângulo ali de pé. Deixando ele selecionado, vão aparecer alguns controladores aqui, ó. São essas bolinhas. Você pode clicar em qualquer uma delas e puxar no sentido do centro do objeto. Puxa tudo, ao máximo que der. Ele vai dar uma travadinha. Feito isso, a gente precisa mudar isso aqui, porque a parte de cima, ela tá com uma superfície com uma curva mais ou menos assim. O que eu quero é deixar uma curva menos acentuada, vamos dizer. Para isso, do lado esquerdo, ó, você vai selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Direct Selection Tool. Eu nome um tanto quanto maluco, mas vamos nessa. Essa Direct Selection Tool, ela consegue selecionar pontos do objeto. Então, quando você clica sobre o objeto, em qualquer linha dele, você percebe que existem pontos, né? Eu tenho um ponto aqui, um aqui, um aqui, e na parte de baixo eu vou ter um aqui, um aqui, um aqui. Então, tem 3 em cima, 3 embaixo. Com essa ferramenta aí, Direct Selection Tool, que eu não aguento mais dizer esse nome, você vai clicar do lado esquerdo aqui em cima, ó, segura e arrasta, ó, ele vai formar um box. Nesse box, você vai pegar os 3 pontos de cima. Pegou os 3 pontos de cima? Sim! Legal. Então, do lado, você vai clicar nessa ferramenta aqui, ó. Se você clicar e segurar, tem 3 opções. No caso, a gente vai ficar em Scale Tool. Clicando em Scale Tool, você vai perceber que é criado, no caso, um pontinho central. Esse ponto você deixa do jeito que tá e você vai clicar do lado de fora aqui, ó, segura e arrasta. Quando você faz isso, ó, você consegue amassar ou esticar esses 3 pontos. O problema é que se você arrastar para cima e para baixo, beleza, mas se você arrastar para os lados, ele também comprime ou amassa. Então, enquanto você arrasta, você vai segurar a tecla Shift. E aí, ó, você consegue descer ou subir um pouco mais alinhado. Nesse caso, a gente vai descer e conforme eu desço, ó, você tá vendo que do lado do cursor do mouse tá aparecendo uma numeração ali, ó, do lado de H? Sim, tô vendo. Então, ali, ó, você vai deixar mais ou menos uns 20%. Beleza, feito isso, volta com a ferramenta de Direct Selection Tool, seleciona os 3 pontos de baixo e com a ferramenta de escala, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, seleciona a ferramenta de escala, clica do lado de fora, segura e arrasta, segurando o Shift, até o valor ali ficar próximo de uns 20%. Então beleza, ó, tá vendo? Deu aquela amassada em cima, amassada embaixo. O que tá faltando agora é controlar o comprimento, né? Porque esse bolo aqui ficaria muito comprido, se você imaginasse ele aqui, ó, com aquela cobertura aqui, né? Ficaria um bolaço, né? Muito alto. Então a gente vai pegar essa forma que tá bem comprida e vamos deixar ela mais ou menos assim. Muito bem, para isso, com a ferramenta... Opa, era para ser uma seta isso. Agora sim, ó, Direct Selection Tool, você pode selecionar os 3 pontos de cima ou os de baixo. Tanto faz. Nesse caso eu vou nos 3 de cima, clica sobre qualquer um deles, ó, arrasta segurando o Shift para baixo até você definir mais ou menos a altura do bolo, que pode ser mais ou menos isso aqui, ó.
Legal, então a gente criou já esse pedacinho. Eu sei que você falou, pô, professor, que demora, cara, vai fazer uma coisa tão simples. Eu sei, é porque aqui eu tenho que explicar passo a passo, mas se você for fazer isso aqui sem ser passo a passo, você vai ver que você vai fazer muito mais rápido. Vamos nessa. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar como se fosse a parte central do bolo, como se fosse, aqui não está muito alinhado, mas imagina que está alinhado, certo? A parte do meio, como se fosse um tipo de recheio ali no meio, ai, tão gostoso. Então beleza, ó, eu vou fazer o seguinte, com essa ferramenta, da ferramenta ali de seleção, que é a primeira, eu vou clicar em cima dessa forma e arrastar. Enquanto eu arrasto, eu vou segurar Alt e aí eu vou duplicar. Então aqui, olha só, tá vendo que eu tenho a base, né, a parte de baixo, dessa forma que eu estou arrastando. Eu vou arrastar até essa base, ó, ficar mais ou menos no meio desse primeiro objeto que a gente desenhou, né, essa primeira parte do bolo. Então, ó, tô arrastando, a base dele vai ficar mais ou menos no meio. Soltei o clique. Vou de novo, seleciono de cima, clique e arrasta segurando o Alt e joga só um pouquinho para cima. Então o que eu quero é isso aqui, ó, essa linha no meio. Feito isso, você vai perceber que existe um pouco demais dessa parte de cima. Então eu vou fazer o seguinte, com essa ferramenta de seleção, eu vou selecionar tudo aqui, ó, clicando e arrastando numa área vazia, e criando esse box sobre o objeto, ele seleciona tudo. Aí do lado esquerdo, olha só que louco isso, eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta chama-se Shape Builder Tool. Ela, embora ela tenha esse nome muito estranho, ela serve basicamente para eliminar formas que você tem a mais ou adicionar formas. Explicando assim, meu Deus, não faz sentido algum, não é? Então segura a tecla Alt e segurando o Alt você vai passar sobre esse pedaço e jogar para cima. Então, ó, segura o Alt, passa em cima dele, ó, e passa para cima. Esse aí que ficou cheio de pontinhos vai ser eliminado quando você soltar o clique do mouse. Então vamos de novo, ó. Segura Alt, clica, segura e arrasta, passa em cima, solta o clique. Então aí, ó, a gente já tem essa primeira parte aí do nosso bolinho. Que no caso seria como se fosse esse recheio aqui, né? Essa parte do meio dele. Talvez isso aqui, não sei, talvez não tenha ficado exatamente no meio. Então eu vou dar um Ctrl Z e usando essa ferramenta de seleção, ó, eu vou clicar e arrastar, selecionando os dois de cima e vou descer um pouquinho. E aí de novo, seleciona tudo, Shape Builder Tool, segura o Alt, clica, segura e arrasta. Acho que agora faz mais sentido, né? Então tem a parte de cima, a parte de baixo e o recheio tão gostoso. Pode ser um ganache de chocolate branco. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, eu vou fazer outra coisa agora, tá? Eu vou criar como se fosse aquela partezinha que é a cobertura, né? Que vai ficar mais ou menos assim. Daria para você desenhar isso aqui com brush e tudo mais, mas eu acho que para ficar uma coisa assim mais certinha, né? É mais fácil da gente criar isso do zero. Então do lado esquerdo, mesma coisa que a gente fez antes. Com a ferramenta de seleção, não, meu Deus do céu, com a ferramenta de retângulo, eu vou clicar e arrastar e criar um retângulo aqui em cima. Feito isso, com a ferramenta de seleção, eu vou segurar o Alt e arrastar aqui para o lado, até ele dar um tranquinho, ó, ficar bem no cantinho. Feito isso, solta o clique. Então tô duplicando, tá? Ó, segura arrastando o Alt, arrastou até aqui, solta o clique e solta o Alt. Do jeito que tá, a gente vai pressionar a tecla Ctrl D de dado. Então pressiona Ctrl D uma vez, duas vezes, três vezes. O Ctrl D, ele duplica a última ação que você fez. Então se você pegou um objeto, clicou e arrastou e duplicou, pressionando o Ctrl D, ele vai sair duplicando várias vezes, seguindo aquela mesma direção. Uma vez feito isso, a ideia aqui, ó, é pegar esses objetos e fazer de uma forma com que alguns fiquem mais aqui, outro vai ficar em cima, outro vai ficar embaixo, outro mais para cima, como se fosse essas ondulações de um líquido escorrendo, de uma cobertura escorrendo. Então aqui com a ferramenta de seleção, que é essa aqui, que não vou dizer, né? Quando eu disser ferramenta de seleção, você já sabe que é ela. Então com a ferramenta de seleção, eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, e arrastar um pouco para cima, talvez esse terceiro um pouco mais, esse outro eu vou deixar mais ou menos aqui, e esse último eu vou descer. Feito isso, eu vou selecionar todos eles com a ferramenta de seleção, que você já sabe como é que faz, segura o Alt, clica, segura e arrasta, ó, e copia para o lado. Conforme você estiver arrastando, segura Shift também, ó. Segura Shift e o Alt e até ele encostar desse ladinho na direita, ó. Então dupliquei uma vez e vamos no Ctrl D. Uma vez, duas vezes, três vezes. Pode duplicar aqui, sei lá, 5 vezes mais ou menos no total. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou selecionar todos eles, todos esses retângulos. Eu sei que fazendo esses retângulos, talvez você olhe e fale, meu Deus, esse professor é louco, cara, não faz sentido nenhum o que ele está fazendo. Eu sei, até agora não faz sentido, mas calma que vai fazer sentido. Selecionando todos, do lado direito, no painel de Properties aqui, eu tenho uma aba que se chama Pathfinder. Pathfinder serve para mesclar algumas coisas que a gente tem. Ele consegue unir formas ou consegue
consegue remover uma forma a partir de outra, o que é bem louco, mas isso fica para um outro vídeo. Nesse caso, a gente vai clicar nessa primeira opção que vai unir todos os retângulos, tá vendo? Não tem mais divisões no meio, todos eles se transformaram numa coisa só. O que eu quero fazer aqui é pegar isso aqui, porque na verdade está aparecendo vários tipos de degraus, né? Eu não quero que sejam degraus, eu quero que essas partes de cima, elas sejam onduladas assim, ó. E as partes de baixo vão ser onduladas para baixo. Então, para isso, selecione esse objeto com a ferramenta de seleção. Lá em cima, a gente vai vir aqui ó, em Effect. Em Effect, você vai na opção de... Cadê que eu nunca lembro? A opção de Stylize. Em Stylize, você tem Round Corners. Round Corners, se você ativar a opção de Preview aqui ó, e for mudando o valor de Radius, olha só. Ele vai ondulando aquelas partes. Aqui eu acho que Round Corners em 30 pixels, tá bom, ó. Quando eu dou um OK, olha só que legal, ele já cria essas variações aqui. Feito isso, deixa esse objeto selecionado ainda, vai lá em cima em Effect, Warp e a gente vai na opção, não é Arc, tá? É Arc Lower. Arc Lower vai conseguir pegar aqui, ó, e esticar essas partes. A ideia é o seguinte, como isso aqui está muito alinhado, né? Tá muito retinho, eu vou usar essa opção para criar um tipo de barriga na parte de baixo. Essa barriga serve porque ela se alinha com esse sentido do bolo que tá dando uma sensação ali meio de 3D. Então nesse caso aqui, ó, eu vou vir aqui e simplesmente vou colocar essa opção uns 30% mais ou menos e eu dou um OK. Mudando de assunto rapidamente, eu queria simplesmente fazer uma pequena indicação para você, não é? Aqui a gente está fazendo esse bolinho tão maravilhoso, mas eu já fiz muitos outros tutoriais de outras coisas que a gente desenha dentro aqui do Illustrator. Uma delas é um sorvete maravilhoso, suculento, que a gente faz dentro do Illustrator. Tem outros tipos de técnicas que eu uso lá e algumas que se parecem até com essas daqui. Então se você quiser assistir um tutorial de como modelar um sorvete muito delicioso, clica do lado direito no card, você pode assistir, talvez agora não seja um bom momento, já que a gente está fazendo esse, mas você pode assistir depois se você quiser. Então vamos nessa, aqui ó, se a gente selecionar o objeto, você vai perceber que embora ele tenha, né, essas ondulações que a gente fez aqui, ele ainda fica parecendo essa parte original, né, que eram aqueles retângulos que pareciam escadas. Isso por quê? Porque quando a gente aplica opções do Effect, essa mudança do Effect não é uma mudança definitiva, é uma mudança que fica ali temporária em cima do objeto que a gente está trabalhando. Só que para a próxima etapa, é importante que ele seja definitivo. Então o que a gente vai fazer? Deixa selecionado e lá em cima a gente vai em Object e você clica em Expand Appearance. Feito isso, o que ele faz? Ele pega aqueles dois efeitos que a gente fez, que era o efeito de Round Corners, se eu não estou enganado, se eu não esqueci, e o efeito também daquela sensação de Warp e transforma num objeto finalizado. Agora eu vou fazer o seguinte, com esse objeto selecionado e com a ferramenta de Selection, né, eu vou clicar no canto, ó, e arrastar, segurando o Shift para diminuir um pouco e também diminuir do outro lado, sempre segurando o Shift. Então eu estou aqui definindo mais ou menos como se fosse um tipo de cobertura, né, que está escorrendo do objeto. A gente pode diminuir bastante, ó. Pode ser mais ou menos isso aqui. O que acontece é que, olhando aqui, né, talvez ele não esteja muito legal. Então eu vou descer mais ou menos até essa parte. Só que se eu fizer o que eu quero fazer mais pra frente do jeito que tá aparecendo a parte de cima do bolo, né? E o legal é que não aparecesse essa parte. Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou selecionar a ferramenta de retângulo, vou clicar e arrastar de forma que eu desenhe um retângulo cobrindo todas aquelas partes ali onde aparecia o bolo. Agora eu vou selecionar essa... oh meu Deus, falando tudo errado. Vou selecionar esse retângulo e vou segurar o Shift e também selecionar essa outra parte de baixo. Esses dois estão selecionados. Do lado direito, no painel de Properties, a gente vai clicar aqui ó, nesse botão que une as duas formas. Uniu, maravilha. A gente vai selecionar tudo que tem na tela, pressionando Ctrl A. E com a ferramenta de Shape Builder Tool, que você já viu antes o que é que faz, segura o Alt e passa em cima desse bloco aqui em cima. Ó. Olha só que legal. Já tem o bolinho com a cobertura escorrendo. Meu Deus do céu, nosso bolo está tomando forma. Aqui, talvez esse bolo não tenha uma base, né? Seria legal a gente criar aqui pelo menos um tipo de tigela que ficasse na parte de baixo dele. Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui do lado a ferramenta... Peraí que era para ser uma seta. Aqui ó, nas opções de retângulo, não é ela, é do lado aqui, ó. Se você clicar e segurar, eu tenho opções de round ou elipse. Vai na elipse, ó. Então na elipse, a gente clica na base, segura e arrasta, ó, e faz como se fosse um círculo meio oval. Quando eu faço isso, né, para a infelicidade da nossa vida, esse objeto acaba ficando à frente do bolo, o que não faz sentido nenhum, parece que a tigela caiu em cima dele. Então seleciona a tigela,
clica nela com o botão da direita e em Arrange você coloca a opção de Send to Back. Send to Back vai enviar para trás. E se você quiser, com a ferramenta de seleção, você pode modificar um pouquinho para cima ou até pelos cantos aqui diminuir. Talvez esteja uma tigela grande demais. Puxar aqui para baixo. Ó. Então acho que tá legal. Nosso bolinho já tem uma forma que o está sustentando. E por último, o que está faltando, embora não seja tão simples assim, é a vela, né? Que é a parte que talvez vai exigir um pouco mais da nossa habilidade. Então vamos lá. Aqui, eu não gosto muito de fazer os objetos, não sei se você percebeu, mas talvez você já tenha percebido. Não gosto de fazer as coisas em cima, né? Umas das outras. Eu prefiro fazer uma coisa aqui e depois eu jogo em cima, como foi o caso da cobertura. Então fiz ela aqui em cima, depois joguei para cá. A vela, nós vamos fazer a mesma coisa. Então com a ferramenta de retângulo, igual você já viu antes, eu vou clicar e arrastar, ó. Fazer um retangulinho desse jeito. Me aproximando um pouco mais, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes lá, ó, arredondando aquelas bordas, igual a gente fez no começo do bolo, com a ferramenta ali, ó, de Direct Selection 2. Vou selecionar os 3 de cima e com a ferramenta de escala eu vou diminuir igual a gente fez, ó, até mais ou menos uns 20%. De baixo também estou indo um pouco mais rápido, embora eu esteja mais pagando mico do que tudo, porque é só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Ó. Então faz isso até uns 20% mais ou menos. Já dei uma amassadinha, já fizemos a estrutura da vela. Aqui do lado eu vou vir com a ferramenta de retângulo e vou criar algumas linhas assim, ó. Criei uma, eu vou clicar e arrastar segurando o Alt e o Shift, então ele duplica alinhado, mais ou menos até aqui, ó. Aí eu dou um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Então dupliquei toda essa quantidade de vezes. Seleciona todos esses retângulos. Aqui do lado, ó, eu tenho as opções de escala, que foi a ferramenta que a gente usou para arredondar a parte de cima e de baixo. Mas dessa vez, clique e segura na escala. E aí você vai vir nessa opção que se chama Shear. Que palavrinha estranha. Aqui, esse Shear, ele está identificando esses objetos que estão selecionados. Então eu vou clicar em qualquer local aqui do lado direito ou esquerdo, tanto faz, ó. Clica, segura e arrasta, ó, e ele consegue amassar os objetos. O problema é que dependendo do que você mexer aqui, meu Deus, fica uma loucura. Então, conforme você estiver clicando e arrastando, segura a tecla Shift, ó. E aí ele mantém alinhado bonitinho. Aqui eu vou dar só uma tombadinha em todos eles. Feito isso, seleciona todos esses retângulos e move em cima do corpinho da vela, ó. Movi, seleciona todos eles aqui, o corpinho da vela e os retângulos. Eu não aguento mais dizer corpinho da vela. E aí você usa a ferramenta de Shape Builder Tool de novo, ó. Seleciona ela, segura o Alt, clica, segura e arrasta, ó, e vai passando sobre o lado de fora para eliminar esses pedaços. Pronto, a gente já fez uma vela, e não é qualquer vela, meu bem, é uma vela decorativa, bonitinha. Então aqui, ó, eu vou selecionar essa vela toda, e aí, uma vez que eu selecionei ela toda, eu posso clicar aqui, ou melhor, pressionar as teclas Ctrl G. Ctrl G vai agrupar, vai transformar isso num objeto unificado, né? Eles estão separados ainda, mas quando eu for mover, ó, vai tudo de uma vez, eu não preciso selecionar tudo e mover, tá? Então vem com a vela e coloca em cima do bolinho. Se a vela estiver meio grande, o que eu acho que tá, né? A gente pode vir com a ferramenta de seleção e aqui, ó, selecionando o objeto, você pode clicar nos cantos dela, ó, e diminuir um pouquinho, arrastando para o centro, segurando a tecla Shift, ó. Diminui um pouquinho, mais um pouquinho talvez, não sei, aí é com você, ó. Talvez aqui, seja legal, não tá uma vela chamando muita atenção e já tá em cima do nosso bolinho. Eu sei que eu falei que a vela era a última parte, né? E é a última parte, mas tá faltando só ali um foguinho na parte de cima para dar um charme de leve, né? Então vamos lá. Aqui eu vou vir de novo com a ferramenta circular. A gente já foi com ela antes? Já nem sei, é uma loucura. Mas com a ferramenta circular aqui, ó, clica, segura e arrasta na tela. Enquanto você arrasta, segura Shift. Assim, acabei de lembrar que a gente usou ela bem na parte de baixo. Meu Deus, que loucura mental. Então, beleza, ó, fiz um círculo. O que eu vou fazer? Com a ferramenta de Direct Selection Tool, vou até me aproximar um pouco mais, ó. Eu vou selecionar esse ponto que tem em cima. Cliquei nele, ele vai ficar ativado. Feito isso, na parte superior, a gente vai clicar nessa opção. Essa opção vai transformar esse pontinho que a gente selecionou não numa coisa curvada como ele está, numa coisa mais acentuada, ó. Talvez isso, né? Parece um tipo de sei lá o quê. Parece a cabeça daquele personagem da vacina, né, que a gente tem aqui no Brasil. Mas vamos lá. Aqui, ó, ainda com esse pontinho selecionado de cima, eu vou mover aqui, ó. E aí a gente já tem como se fosse um tipo de gotinha, né, ou um tipo de foguinho que vai ficar nessa parte. Com a ferramenta de seleção, a gente pode vir aqui, ó, e posicionar na parte de cima.
Agora eu vou selecionar todo o meu bolinho e aí eu posso aumentá-lo, preenchendo um pouco mais da tela. E aqui a gente já tem o nosso bolo finalizado. Talvez você pense, nossa, professor, que trabalho porcaria, tá faltando as cores. Realmente tá faltando as cores, mas eu não vou mostrar as cores nesse vídeo, porque eu já fiz muitos outros tutoriais onde a gente faz a parte de colorir o objeto. Então se você quiser, eu tô deixando no card aí, ó, do lado direito, uma indicação de um tutorial de como desenhar um hot dog no Illustrator. Lá eu mostro como desenhar e também como aplicar as cores, e esse é o seu desafio. Você assiste lá, aplica os conceitos de lá para colocar cores nesse bolinho aqui tão maravilhoso dentro do Illustrator. O que você acha de descobrir as incríveis possibilidades com o Illustrator? Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online, onde você vai dominar o Illustrator, esse software incrível. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais como interface, navegação, manipulação de objetos, seleções e artboards para estruturar os seus projetos, e depois vamos avançando. Durante o curso vamos desenvolver diferentes tipos de exemplos para colocar os conhecimentos em prática, e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, efeitos, estilos de camadas, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e um monte de outros assuntos. Se você já conhece um pouco do Illustrator, mas quer se aprofundar ainda mais, ou se você não sabe absolutamente nada sobre o Illustrator, fique tranquilo, fique tranquila, você pode fazer esse curso numa boa. O link do curso na descrição do vídeo aí embaixo. Você perdeu os outros tutoriais de Illustrator aqui do canal? Não seja orgulhoso. Clica aqui do lado, ó, que tem mais 2 tutoriais muito legais. Se bem que eu não sei se você pode clicar nos 2. Talvez você possa clicar apenas em um deles. Eu não faço a menor ideia. É hora deste vídeo pontual terminar. Muito obrigado para você que assistiu. Valeu!